Boa tarde, gente. Vamos dar início a mais uma aula, tá certo? Continuando falando sobre função quadrática, né? Sei que vocês estão bem descansados, vieram no feriadão prolongado aí, né? Tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o ponto mínimo e ponto máximo de uma função quadrática, tá certo? Pessoal, o que seria esse ponto mínimo e esse ponto máximo de uma função quadrática? Quando eu falo em ponto mínimo e ponto máximo, pessoal, eu estou me referindo ao gráfico de uma função quadrática, tá certo? Eu tenho um gráfico aqui da minha função, certo? Aí vamos dizer que está aqui o gráfico da minha função. Eu tenho uma função qualquer que ele tem esse gráfico, tá certo? Então vamos falar aqui, começar falando sobre o ponto mínimo, né, pessoal? Ó, esse ponto mínimo, tá certo? Ó, você vê que essa minha função, ó, neste gráfico, ela vai caindo os valores, vai decrescendo, caindo. Chega um ponto que ela chega no menor valor dessa minha função, né? Pelo gráfico aqui, ó, caiu, aí depois, ó, começou a subir, ó. Começou a subir. Então, quando eu tenho esse ponto aqui, ó, esse aqui é chamado de ponto mínimo, certo? Ponto mínimo da função, tá certo? Agora vamos dizer, ó, que eu tenho aqui este gráfico dessa minha função quadrática, x, y. A gente sabe que o gráfico da função quadrática é uma parábola, né? Eu tenho uma parábola qualquer aqui, tá certo? Você vê, ó, que essa minha função, ela começou a crescer, ó. Foi crescendo. Ela chegou no ponto aqui, ó. Ela começou a cair. Começou a decrescer os valores, ó. O x foi aumentando, mas o y foi diminuindo, ó. Ela começou a crescer, a decrescer no mesmo valor, começou a diminuir. Ou seja, essa minha função aqui, ela cresceu, ela chegou ao ponto máximo, tá certo? Ponto máximo dela, ó, que é justamente esse valor aqui, ó, chegou no máximo. Aí aqui ela diminuiu, ó. Vocês prestem atenção, ó, aqui ela desceu, chegou no ponto mínimo, depois começou a subir, ó. Então, quando ela desce e depois sobe, aqui é ponto mínimo. Quando ela está subindo, que depois vai caindo, ó, chama-se ponto máximo, tá certo? Então, o ponto mínimo de uma função quadrática é quando essa minha função ela vai decrescendo, ela vai diminuindo, ó. Aí depois ela começa a subir os valores dela, certo? E o ponto máximo é quando essa minha função começa a crescer, ela alcança um valor máximo, depois começa a diminuir. Pessoal, entenderam agora o que é um ponto mínimo e um ponto máximo de uma função? Deu para perceber, né? Realmente, ó, ela vai caindo, chega até um ponto que ela não cai mais. Ela chegou no mínimo possível que ela podia alcançar o valor dela. Aí depois ela começou a subir, ó. E o ponto máximo, ela cresceu, pronto. Aí, mais do que isso ela não cresce. Ela já começou, foi a diminuir, ou seja, ela alcançou o ponto máximo. Pessoal, se a gente prestar atenção nesses gráficos aqui, ó, primeira coisa que a gente vai observar, quando eu tenho um ponto mínimo, quando é que uma função vai ter o seu ponto mínimo? Ou quando é que uma função vai ter o seu ponto máximo, tá certo? Quando eu falo que uma função tem o seu ponto mínimo, você vê que o gráfico dela, ó, para ter o ponto mínimo, o gráfico dela é uma parábola com a concavidade voltada para cima, né, pessoal? Olha aí, ó.
A concavidade dela é voltada para cima. A abertura da concavidade é voltada para cima. Toda vez que a concavidade for voltada para cima, eu tenho o meu ponto mínimo, né, pessoal? E quando é que isso acontece? Quando o meu A for maior do que zero. Que A é esse, pessoal? Ó, lembrando, né? AX2 mais BX mais C, né? Que nossa função quadrática, ele tem esse formato aqui, ó. Então, quando este Azinho aqui, ó. Este Azinho aqui, tá certo? Este Azinho aí, ó. Ele for maior do que zero, ou seja, quando ele for positivo, a minha função eu vou ter sempre ponto mínimo. E quando é que a minha concavidade, ó, é voltada para baixo? Quando o meu A for menor do que zero, né, pessoal? Meu A for menor do que zero. Ou seja, quando esse meu A aqui for um número negativo. Então, quando o meu A for menor do que zero, eu só falo em ponto máximo, porque ela cresce e depois cai, ó. Ponto mínimo é só quando o meu A for positivo. Deu para perceber isso aí? Ah, pessoal, e quando meu A é igual a zero? Lembre-se que essa função, o A nunca pode ser zero. O A tem que ser diferente de zero. Porque se meu A for zero, acaba com esse valor aqui e vira uma função do primeiro grau. Deixa de ser uma função do segundo grau. Então, o ponto mínimo, quando o meu A, toda a minha função que for o A positivo, eu vou falar em ponto mínimo. Quando minha função tiver esse A aqui negativo, eu vou falar de ponto máximo. Por exemplo, ó, se eu tenho essa função aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3x mais 5, ó, meu A é positivo. Então, ela vai ter ponto mínimo, né? Agora, se eu tenho aqui, ó, y é igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 5, né? Então, ó, quando o meu A é negativo, eu vou falar em ponto máximo, tá certo? Não é simples? Não é fácil? Ponto mínimo, o A é positivo. Aqui, ó. Meu A é positivo. Ponto máximo, meu A é menor do que zero, ou seja, meu A é negativo. Tá aqui ele, ó. Aliás, aqui. Fiz errado aqui, né, pessoal? Aqui, ó. Meu A aqui não tem nada, mas é como se tivesse o 1 aí, né? Negativo. Tá certo? Outra coisa, pessoal, para a gente observar, para a gente encerrar esse assunto de ponto máximo e ponto mínimo de uma função quadrática, se você notar, que ponto é esse aqui, pessoal? Que ponto é esse aqui? Ó, se a gente presta atenção, esse ponto aqui, ó, é o vértice, né, pessoal? Ó, é o vértice da minha função. Ó. Pode prestar atenção que esse ponto aí, ó, ele também coincide com o vértice da minha função, né? Ele é esse ponto aqui, ó. Ele é o vértice. Ou seja, eu tenho meu x vértice e meu y vértice, né? Ó. Esse ponto aqui é o meu ponto do vértice. Então, se eu pedir para vocês me dizer numa função se ela tem um ponto mínimo ou ponto máximo, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o sinal do A. Se o A for positivo, ela tem ponto mínimo. Se o A for negativo, ela tem ponto máximo, né? Ela vai crescer até um ponto, depois vai cair. Aqui ela tem um ponto mínimo, ela vai cair até um ponto, depois ela vai crescer, tá certo? Isso aqui é o meu vértice, né? Como é que eu calculo o meu vértice? Lembrando, né, que o x do vértice é menos b sobre 2a, né? E o meu y do vértice, né, é só eu pegar aqui, ó, ax2 ao quadrado do vértice mais o bx do vértice mais o c, né? É só eu colocar, substituir
eu calculo o x do vértice e o y do vértice, né? Então, pessoal, eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Certo? Ah, professor, e quando é que a gente usa isso? Por exemplo, eu posso usar isso, pessoal, para calcular de repente, olha, a venda do produto caiu até no mínimo esse ponto, depois subiu, ó. Um candidato nas pesquisas, ele foi caindo, mas depois ele subiu, ó. Por exemplo, agora na Covid-19, né? De repente, os pesquisadores descobriram lá um remédio que estava subindo aqui, ó, mas quando chegou a um ponto, tá aí, eles aplicaram o remédio, depois de tantos dias, a doença alcançou um ponto máximo. Aí depois o remédio começou a fazer efeito, ó, começou a diminuir e começou a matar aquele vírus, tá certo? Então aqui, ó, são vários gráficos que são usados por cientistas na física, na matemática, nas estatísticas, tá certo? Então, por isso que é importante a gente saber o ponto mínimo e o ponto máximo de algumas coisas para poder a gente descobrir o resultado aplicado na nossa prática do nosso dia a dia. Porque a matemática, pessoal, ela faz parte do nosso dia a dia. Você acha que esses pesquisadores estão atrás de um remédio, de uma vacina que combata esse vírus que está aí atuante, esse Covid-19, esse coronavírus? Eles são todos os resultados que eles alcançam, eles são feitos em gráficos desse tipo, tá bom? Então é isso, pessoal. Para isso a gente tem que saber qual é o ponto mínimo ou o ponto máximo de uma função, tá certo? Então, quando eu estou trabalhando com função quadrática, ponto mínimo, meu A é positivo, eu vou trabalhar com ponto mínimo. Se meu A é negativo, eu vou trabalhar com ponto máximo. E eu já vi que esse ponto aqui, ó, é o vértice da parábola. Tem um exercício para nós fazermos, né, na página 271. Bons estudos para vocês, pessoal. E até a próxima aula. Ok?